OBS. E aí, a gente começa agora a falar sobre a aula 1, que tem como tema, né, a origem da ciência dos significados e sua evolução histórica. E aí, eu vou fazer a leitura e a explicação dos pontos que eu julguei, né, mais relevantes da aula. E sempre que vocês tiverem um comentário, uma dúvida, certo? Ou alguma colocação, façam, certo? Apenas lembrem que eu não estou visualizando agora a parte do chat, então não dá para ver as mensagens. Mas você fique à vontade para abrir o microfone em qualquer momento da aula para tirar dúvida, para comentar, para trazer um exemplo. Eu fico muito feliz se eu puder ter a participação de vocês. Então vamos lá. O título, né, A Origem da Ciência dos Significados e sua Evolução Histórica, já antecipa para todos nós do que se trata de fato a aula. Essa aula, gente, os organizadores dela, eles trouxeram para a gente, destacaram, né, logo no início, 2 objetivos. O primeiro é conhecer a ciência que trata das relações de sentido e de significação na língua portuguesa, ou seja, qual é a ciência que trata especificamente dentro da nossa língua dessa parte das relações de sentido e do significado, né? Da significação. E num segundo momento, os autores têm como objetivo, né, da aula possibilitar que todos nós possamos identificar o percurso do significado a partir dos princípios teóricos da semântica em várias acepções. Nós não veremos apenas um tipo de semântica, né? Uma linha, tal. Nós veremos mais de uma para compreender que, como qualquer outra área, né, a ciência da linguagem, ela também, das significações ou das relações de sentido, ela também vai se modificando com o passar do tempo, certo? O que é muito comum, porque na nossa experiência humana, a gente já sabe que nada é imutável, né? Tudo realmente muda, se transforma. E, obviamente, que uma ciência, por mais que ela tenha uma base muito sólida, ela sempre está aberta a modificações, a uma releitura, né? Enfim. E até a mudanças, né? Mudanças bem significativas. Então, isso acontece também com a semântica, viu, gente? Na parte da apresentação da aula, os autores já lembram que essa discussão, né, sobre esse tema já foi inserida na aula da disciplina Linguística 2, né, onde foi apresentada a semântica. Uma breve apresentação, não como faremos agora, né? Mas, segundo os autores, vocês tiverem uma breve releitura dos estudos de Saussure, seguidos pelo caminho do plano da expressão até o plano do conteúdo. E aí eles vão tratando da origem dessa ciência, né? Das atuais teorias, considerando os caminhos da tradição semântica, que é isso que a gente vai ver mais à frente, perdão. E aí eles trazem um ponto muito importante, né? Dessa coisa da ciência que está sempre interligada. Significado está junto do significante. Aquela coisa que a gente estudou, né? Do signo, na linguística mesmo, do signo e do seu conteúdo. A gente acaba retomando, embora o nosso objetivo aqui seja outro. Então, os autores dizem, ó, gente, tudo vai começar pela ideia do sentido. Então, vamos pensar assim, que o sentido, ele é um dado tão imediato, né, e tão fundamental, apontam os autores da aula, tão fundamental em nossa experiência cotidiana da linguagem, que não é de admirar reações de espanto diante do surgimento tardio e do estatuto até controverso, né, e até ainda incerto, de certa forma, da ciência chamada semântica, que faz do sentido seu campo de estudos. Então, os autores, eles, em algum momento da aula, nesse momento inicial,
eles dizem, ó, o sentido é algo tão importante, tudo vai realmente começando pelo sentido. Palavras dos autores, né? Que é impressionante que a ciência semântica tenha surgido tão tardiamente e ainda com tantas, né, visões diferentes e às vezes até um pouco controvérsia, um pouquinho incerta. E aí, mais na frente, a gente compreende por quê, até em outras aulas. Então, eles vão definindo que a semântica é a ciência que estuda os sentidos, né? Então, o sentido foi visto e reconhecido por Michel Breal. Eu vou ler dessa forma, gente, mas se alguém souber a pronúncia correta ou a pronúncia original, me ajudem, viu? Porque eu estou lendo dessa forma, porque é dessa forma que eu leio, né? Mas podem me ajudar aqui. Então, Michel, em 1883, finalzinho ali do século XIX, né? Ele vai reconhecer esse sentido como um elemento especificamente linguístico. Assim como as formas sonoras, né? Questão da parte fonética. Visto dessa forma, o sentido deve ser analisado como um elemento que, linguisticamente, acaba exercendo uma pressão sobre a compreensão dos fatos registrados na e pela linguagem. Então, o sentido é algo linguístico, né? Faz parte ali da questão linguística e vai impactar na compreensão da mensagem, na compreensão do texto. Então, a gente precisa se ocupar linguisticamente desse fenômeno que vai aparecer no texto, né? Então, finalzinho do século XIX, ele já falava isso. E aí a semântica vai sendo vista como uma disciplina que tem por objeto a descrição dessas significações próprias às línguas e também próprias à sua organização teórica, certo? E aqui a gente já tem, né, um outro autor, que também é citado no texto. E aí John Lyons vai trazer a ideia de que a semântica ele é o estudo dos sentidos. Então a gente tem ali uma questão linguística. Aí John Lyons traz essa ideia do sentido, mas afirmando o seguinte, né? Ó, os estudos se concentram apenas nas características linguísticas das significações. Então a gente vai ignorar aspectos filosóficos, aspectos psicológicos, porque nos interessa aqui na semântica o aspecto linguístico, como já foi colocado anteriormente, mas destituído desses outros aspectos. Por quê? Porque a filosofia já estudava essa questão do sentido, né? De um ponto de vista do contexto, do ponto de vista do desejo, de persuadir, enfim, essa questão mais macro. A questão da psicologia também, né? O que eu falo diz muito sobre. O que eu falo, por exemplo, sobre os outros. Nós sabemos hoje que o que eu falo sobre o outro diz muito sobre mim. E muitas vezes a gente acusa o outro daquilo que mais dói em nós. Mas a gente também. Algumas pessoas fazem isso conscientemente, obviamente. Acontece, né? Mas às vezes é algo inconsciente. Até a gente despertar para que o que me incomoda muito no outro, na verdade, é algo que está muito latente em mim, enfim, isso é uma questão psicológica. Mas está ali na questão do sentido do que eu falo, né? Então, John Lyons vai trazer para dizer assim, olha, a gente sabe que isso tem todo um contexto, faz parte de uma... Nenhum texto está fora de contexto, mas na parte linguística a gente precisa entender a semântica como o estudo dos sentidos linguísticos, né? Então, obviamente, com o tempo a gente tem a visão de que semântica e pragmáticas elas são disciplinas que se complementam, porque a pragmática vai tratar dessas questões mais amplas. Aí depois a gente vai, inclusive, ver isso. Então, desse lugar de compreensão, a significação seria ativada unicamente pela ideia conceitual que a palavra estaria evocando, ou seja, não há noção de preocupação com o sentido fora da linguagem, ou seja, com esse contexto. Aí vem, acho que é Pierre Giraud. Eu vou falar Giraud, que eu não estou lembrando exatamente esse P, mas acho que é.
E aí Girod assume a ideia de que a semântica é o estudo do sentido das palavras. Então, eu tenho uma semântica, né, lexical, que vai tratar ali do sentido das palavras, né? A relação entre a matéria linguística, que é a forma, e a sua compreensão vai depender muito fortemente da significação que está posta nos dicionários, por exemplo. Então, qual o significado das palavras? Eu compreendo que aquela palavra, por exemplo, pode ter mais de um significado, ou ela permite, né, uma certa ambiguidade e tal. Eu preciso ir para a palavra, preciso ir para o que está posto, digamos, no texto, para que eu possa compreender esse sentido que está na palavra. E aí a gente vem para Lerá, né, com a ideia de que a semântica é o estudo dos sentidos das palavras, mas não apenas das palavras. A semântica vai ser o estudo do sentido das palavras, mas também das frases e dos enunciados. E aí ele traz a ideia de uma semântica global. Eu estou colocando nome a nome porque realmente é assim que o texto traz, certo? Existe uma evolução aí que a gente chama de diacrônica, né? Ao longo do tempo. Diferentes estudiosos vão corroborando com o que já foi dito anteriormente, mas sempre acrescentando algo a mais. Vocês vão observar isso nas aulas mesmo, nos estudos mesmo. Mas aqui a gente vai fazer esse panorama. Então, essa semântica global seria a ideia, né, de que a semântica ela poderia atingir todos os fenômenos ligados aos sistemas de uso da língua. E está ali, é uma questão linguística, certo? Mas assim, não apenas de palavras isoladas, mas da compreensão do discurso, né, do que está sendo posto. Essa linha de aplicação se coaduna com facilidade aos preceitos da pragmática, por exemplo, que parte dos usos, parte das situações interlocutivas e parte também da argumentação, por excelência, em direção aos interesses dos envolvidos em um processo comunicativo. Então, quando eu falo que a semântica ela tem uma visão mais global, né, estaria em consonância com o que hoje a gente vê que faz parte do estudo da pragmática, está mais próximo, mas ainda é do ponto de vista linguístico. Só que considerando um ponto de vista linguístico que não é só da palavra, é mais amplo. E lembrem, qualquer dúvida, vocês podem pontuar. Podem não, devem. E aí eu coloquei essa parte aqui dos fatores de textualidade, gente, só para que a gente pudesse lembrar. Olha só, o que é que eu tenho como fatores que possibilitam com que um texto seja um texto? Eu tenho alguns fatores que são linguísticos, né? Entre eles, os recursos de coesão textual, aqueles recursos que possibilitam a coerência textual, que possibilitam a intertextualidade, e tenho como fatores que são extralinguísticos a intenção de quem produz o texto, seja a fala, seja o texto escrito. Pode pensar aí no texto de uma forma mais ampla. Eu tenho a ideia da aceitabilidade. Quem recebe, quem lê esse texto? Qual é o público para o qual está destinado o texto? Quem recebe precisa ter qual bagagem para fazer com que aquilo tenha sentido, né? Porque se não tem, não vai fazer sentido, então não vai ser texto, de acordo com, né, algumas linhas da linguística. A questão da informatividade. É uma informatividade maior ou menor? E aí isso vai depender de vários fatores, né? Por exemplo, se eu pego aqui um texto, na aula passada eu falei sobre Gabriel, né? Gabriel Garcia Marques. Olha a intimidade da menina. Hoje a gente vai para a poesia. Então eu tenho aqui NDA, Arnaldo Antunes. Quando eu olho para essa capa do livro de Arnaldo, que eu ainda não li, esse livro eu ainda não li, mas quando eu olho para a capa, para a imagem, para tudo, eu já tenho uma série de ideias do que pode vir, né? Em relação à linguagem, porque eu sei que Arnaldo Antunes ele é um poeta que brinca muito com essa questão da linguagem, que vem ali naquela linha da poesia concreta, né?
dos irmãos Campos. Então ele é, para mim, hoje um dos poetas mais incríveis que nós temos, né? Na música, enfim, nesse trabalho com a linguagem. Então, mesmo que eu não tenha lido ainda, o grau de informatividade dele, para mim, talvez não seja tão grande, talvez não, não é tão grande, quanto um livro, por exemplo, se eu fosse ler um livro hoje de quê, meu Deus? Física quântica. Por quê? Porque tudo que eu lesse dessa outra área seria muito novo para mim. Então, quando a gente fala de graus diferentes de informatividade, é isso. Claro que depois que eu fizer a primeira leitura desse texto aqui, se eu for fazer uma segunda leitura, já vai ter um outro grau de informatividade, assim como o de física quântica, né? Como um filme que a gente assiste. Tem filmes que a gente ama, né? E assiste mais de uma vez. Não sei se acontece com vocês. Mas o grau de informatividade, ele vai diminuindo porque a gente já conhece muita coisa. Embora algumas obras de arte, elas perdem até o grau de informatividade, vai ficando menor. Mas isso não significa que não seja tão prazeroso quanto a primeira vez, às vezes até mais. Porque a gente sempre percebe coisas que num primeiro momento a gente não percebeu. Então, por exemplo, eu vou citar só um título, né? É O Conde de Monte Cristo. É uma obra. Tô falando do filme mesmo, viu? Tem a questão do livro, mas tô falando do filme. Que todas as vezes que eu assisti, não foram poucas, traz a mesma emoção, a mesma coisa, porque para mim é uma história genial. Só uma das, né? Mas assim, o grau de informatividade é óbvio que diminui. E talvez chegue um momento que o grau de informatividade até aumente, né? Porque a gente vai esquecendo das coisas com o passar do tempo. E por várias questões, vários motivos. Tem coisas que às vezes você pensa, caramba, eu não lembrava dessa parte. Eu simplesmente não lembrava. E aí quando você assiste novamente, você vai relembrando e vai prestando atenção a outros detalhes. Mas geralmente o grau de informatividade vai diminuindo. É mais isso. E situacionabilidade diz respeito mesmo à situação na qual aquele texto está inserido para funcionar ou não, né? Então, por exemplo, tem pessoas que compartilham conosco algumas charges, enfim, textos variados, quadrinhos e tal, e às vezes você não conhece a situacionabilidade na qual aquele texto está inserido. E aí, às vezes, você vê muita gente rindo e você não está rindo porque você simplesmente não conhece. Isso não torna você uma pessoa menos ou mais inteligente que ninguém, certo? Você apenas não tem o conhecimento daquele fator muito importante para que o texto seja um texto. Aquele texto não funcionou para você. Isso aqui foi só para relembrar, porque eu acho que vocês já viram, né? Mas assim, o mais importante daqui é que vocês pensem os fatores linguísticos, dessa parte de coesão, de coerência, entre outros, certo? De intertextualidade, o que está realmente na língua, na superfície linguística, e não só numa palavra ou duas, mas assim, no texto, eles vão ser estudados a questão do sentido pela semântica, certo? Todos esses fatores que são extralinguísticos, eles serão estudados na pragmática. Não sei se vocês já estão estudando pragmática ou se já estudaram. Se alguém quiser comentar aí, fica à vontade, viu? E aqui, como eu já expliquei, eu não vou fazer a leitura porque eu fiz a explicação anteriormente. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês ficam à vontade. E aí fica essa dúvida, né? Se existe mesmo uma semântica global ou não. E aí, enfim, uma semântica que possa abarcar. Mas é uma pergunta que está no texto e que eu deixo aqui também, que a gente vai responder nas próximas aulas, né? A gente vai ver a pertinência ou não dessa semântica. E aí vem a origem da semântica. A gente vai passar agora a estudar as correntes teóricas, né? E aí o texto traz
a ideia de que nós temos uma corrente teórica inicial, que é da linguística comparada, que ela tem uma orientação mais evolucionista. E nessa corrente vai dominar a semântica histórica. Temos também a linguística estrutural, que ela é de tendência sistemática, tendência, viu, gente? Perdão aqui, esse S eu vou retirar depois do slide. Mas também funcional e sincrônica, ou seja, que vai ver, né, essa questão da mudança ao longo do tempo, que vai corresponder a um período em que surge a semântica lexical. E aí vai trazer um misto da semântica histórica e também estrutural no mesmo momento. Então, essa semântica dessa corrente teórica, né, da linguística estrutural vai juntar aí a parte histórica com a parte estrutural. E temos uma terceira linha que fala da modalização das línguas, mostrando nessa correspondência, né, dos estudos que vão focar mais na semântica da frase e também da enunciação, e não apenas da palavra. E aí, nesse primeiro momento, que é esse período evolucionista, os autores eles dizem, né, que esses anos foram marcados pelos anos que iniciaram em 1883 e vai até 1931. As três primeiras décadas ali, né, do século XX. E aí, Michel Breal, como eu já falei para vocês, né, ele é o precursor. Por isso que a gente começa ali, eles começam, os autores, né, por ele, trazendo as ideias iniciais com o nome dele. E aí o conceito que ele traz é o mesmo conceito de evolução que vai ser proposto, né, por Spencer e Darwin, e ele retoma para mostrar que existe essa evolução do significado e tudo mais, né, com o passar do tempo, essa questão mesmo sincrônica. E aí, nesse sentido, a análise dos fatos linguísticos deixa de ser feita de uma perspectiva estática, lógico-racionalista, que era oriunda da gênese filosófica, e passa a ser feita a partir de uma concepção mais dinâmica, considerando a linguagem, né? Porque, de certa forma, quem começa esse estudo do sentido, gente, é a filosofia. As primeiras discussões sobre essa questão do sentido, de significação, se preocupar, né, com o que eu quero induzir o outro, com a minha fala tal, são estudos que estão mais na filosofia, inicialmente. Mas aí a semântica vai começar, né, a se debruçar nessa questão do estudo linguístico do significado. O que é que está ali o que está posto no texto, o que está posto na fala, que causa efeito X ou Y, né? Vamos observar. E aí o curioso nesse processo, de acordo com os autores, é que embora o Michel Breal, é Michel mesmo, Michel Breal tenha percebido que o caráter mutável da significação tenha realmente alguma correspondência com a corrente naturalista de Darwin, ele não cede totalmente a essa perspectiva, porque ele fica, né, guardando alguma restrição em seu apoio analítico. Ele observa que, assim como nos outros fenômenos da existência, da vida humana ou não, né? Existe toda essa evolução e na língua também. Mas, de certa forma, ele reconhece, mas ele não desenvolve, digamos, essa teoria. Ele não vai desenvolver muito isso, ele vai ficar mais comedido, digamos assim. E aí os autores dizem, né, que Darmstädter, gente. Acho que é uma outra correção a ser feita. Convencido de que assim se deve promover a análise dos mistérios semânticos, ele vai defender a ideia de que, ainda nesse período evolucionista, viu? Seguindo a ideia evolucionista de Darwin, as palavras se assemelham a organismos vivos. Elas nascem, elas se modificam e elas morrem sob a ação contraditória de uma força conservadora e de uma força revolucionária da concorrência vital e da seleção natural, e que, por isso, a semântica estaria vinculada às ciências naturais. Então, nós temos no mesmo período outros autores reforçando essa ideia da língua, né,
seguindo a mesma sequência da evolução, né? Do nascimento de uma, digamos, vamos pensar numa palavra, do nascimento, do uso, das modificações, até um período em que não se usa mais, que seria a morte mesmo, desse vocábulo. E aí Hebreu ele vai dizer o seguinte, né? Para ele, a vinculação da semântica às leis naturais não é totalmente convincente. Ele aceita, ele toca em algum assunto, em algum momento, mas ele pensa, né, que os fatos linguísticos, entre eles, especialmente a significação, eles são regulados por condições que são mais constantes. E não que vai ficar sempre mudando, como as leis da natureza, né? Para ele é algo mais estático e que não vai desaparecer simplesmente, né? Vai permanecer, pode até haver uma modificação, mas isso leva geralmente um tempo, né? Então ele acha que permanece. Então ele defende o argumento de que a linguagem não possui uma realidade fora da atividade humana, ela está regida pela vontade humana e pelo desejo de compreender e de ser compreendido. Então, essa linguagem não seria um organismo fora do ser humano, como os outros organismos, né? Porque a gente sabe que só tem organismos fora de nós, mas vamos entender dessa forma mais simples. Ela é algo que nós utilizamos para nos fazer compreender e para compreender também o outro. Então ele acha que a linguagem vai ter uma permanência, vocábulos, estruturas, tal, não vão se modificar da forma que acontece com outros organismos. Então, sem falar que as palavras, né, têm a capacidade de representar em vários sentidos, né, como, por exemplo, a questão polifônica. Então, para ele, a semântica seria, então, a ciência das significações e não de um sentido apenas. Por quê? Porque nós observamos que existe a possibilidade de observamos que existe a possibilidade de constatar que a linguagem ela se transforma, né? Mas ela se mantém durante um período enorme, às vezes se modificando, às vezes retomando o conceito original, às vezes esse conceito até se perde. Vou dar um exemplo bem simples. Tem um sobrinho meu, tem uma idade em que a gente faz esse tipo de coisa mesmo, né? Mas enfim, tem um sobrinho meu que, quando era bem jovem, ele chegou numa loja em Fortaleza para comprar uma camiseta e ele olhou várias camisetas e tal e não quis levar nenhuma, né? E aí a moça perguntou por que ele não tinha gostado de nenhuma tal, não tinha nenhuma que ele, enfim, se identificasse. E aí ele disse, não, é porque eu estou procurando algo menos... Mentira, que vai faltar a palavra. Caramba. Era exatamente essa palavra que não podia faltar, gente. Eu estou procurando uma camiseta menos... Vocês vão me ajudar. Que significa mediano. Só que hoje perdeu esse significado e parece mais um insulto. Tipo assim, não fique pensando na perfeição. É melhor você fazer algo medíocre. Chegou. Ele disse, é porque eu queria uma camiseta menos medíocre. E aqui todas são muito medíocres. E ele disse que a menina ficou muito assustada. Ele ficou muito feliz com isso, viu, gente? Porque o que ele queria na expressão de hoje era lacrar. E olha só como a língua se modifica e às vezes até perde, mas não perdeu a palavra, né? Mas essa significação se perdeu. Hoje tem uma outra significação. Então, esse termo medíocre é mediano. Isso, na verdade, é só para dizer isso, são camisetas que você encontra em todo lugar, que é algo mediano, certo? Mas hoje a gente não usa a palavra medíocre para isso, porque muita gente entende medíocre, né, com um peso muito maior.
Então, quando a gente vê assim a semântica como a ciência das significações, vai englobando tudo isso, sabe? Vai mostrando que não é uma palavra, enfim, é uma palavra, mas são vários significados. E aí o que Demastete vai trazer aqui é basicamente a mesma coisa, por isso eu vou passar. Aí nós temos uma corrente estrutural. Nessa corrente estrutural, né, que engloba as outras partes que a gente viu lá no início, a gente tem uma tendência sistemática, funcional e sincrônica, né? Ou simplesmente a semântica lexical mesmo, que compreende o misto, ou seja, fazem que concorrem, simultaneamente duas linhas de ação, tanto a evolucionista quanto a diacrônica, que também é chamada de histórica porque está estudando essa evolução. E aí a gente vem, né, para a questão da semiologia ou semiótica. Então, a gente vai retomar algumas ideias que já é colocada por Saussure. Eu não trouxe todas, porque está lá no texto, eu sei que vocês já conhecem, né? Mas, assim, da língua como um sistema de signos que é formado pela união do sentido mais a imagem acústica, né? A que se refere. Então, a gente não vai explorar muito isso na disciplina, mas é bom que a gente tenha isso em mente, certo? E aí a ciência, a semântica, vai se preocupar com o estudo dos sinais, né? Os quais podem ser naturais ou convencionais. Os primeiros se manifestam em forma de indícios físicos, a linguística, perdão, como a fumaça, a trovoada, o cheiro, a luz, né? Pode ser também de sintomas, né? Como fisiológicos, como o ar, como a dor, perdão, a pulsação, a febre, a fome, o suor. E o signo convencional pressupõe a existência de uma cultura, antropologicamente falando, a ideia de cultura, que já esteja estabelecida. E aí você pode pensar no ícone, né? Que ela vai se apresentar como um ícone, um símbolo ou um signo, né? Que obviamente pressupõe mesmo essa cultura já estabelecida que tenha feito a construção desses signos. E aí, trazendo essa, esse conteúdo, né? A gente vai lembrar que o ícone ele é imagístico, então estatuetas, fotos, desenhos, eles trazem, né, para a gente a imagem das coisas, né, às quais se referem. E o signo é a própria palavra, né? O signo é a palavra mesmo, que traz também o sentido, mas não como uma imagem, né? Algo convencional, enquanto que o símbolo ele seria o intermediário. Ele nem é totalmente a imagem, mas também ele não é a palavra, né? O símbolo está ali no meio termo. Por exemplo, a balança. Ela simboliza a justiça, mas ela não é uma imagem da justiça, nem é uma palavra que se refere à justiça. Ela está no que os linguistas chamam de um meio termo. Entre o ícone e o signo, temos o símbolo. Assim como a cruz, por exemplo, é um símbolo para o cristianismo, as bandeiras são símbolos das nações. E aí, a ideia, né, de que o signo é a união do sentido mais essa imagem acústica, certo? Por isso, o signo linguístico é uma entidade psíquica de duas faces, semelhante a uma moeda, que trabalha sempre ligando essa ideia do significante ao significado. A palavra carro, por exemplo, ativa quando é falada, enfim, quando é lida, quando você escuta, vai ativar em nossa mente um conhecimento cultural, né, que nós já temos, e vai trazer essa imagem, certo? Então, a gente precisa lembrar que o significante, né, por não ter nenhum sentido se não tiver associado a uma ideia, ele se mantém realmente no plano da expressão, né, que é o que nós vamos estudar. E o significado, por sua vez, por traduzir a compreensão de um objeto, de um fenômeno ou fato social, né, ele vai se situar mais no plano do conteúdo. E aí a palavra vai ter essa unidade representacional porque ela representa, né, ela traz, por ser um significante, ela traz em si também um significado. E a gente vai estudar na semântica por ser uma ciência das significações, né, dos muitos sentidos, a gente vai estudar esses sentidos dentro dos aspectos linguísticos, como eles se estruturam no texto,
certo? E não da forma extralinguística. E aí, gente, o signo linguístico vai ser marcado, então, por dois aspectos, né? Temos a arbitrariedade e temos a linearidade. A arbitrariedade, como vocês já devem ter estudado, aponta para o fato de que o significante ele é imotivado, né? Ou seja, ele não tem nenhum laço natural realmente com o significado. É uma criação arbitrária, uma convenção, que obviamente a gente vai conhecendo a partir do momento que a gente vai formando a nossa bagagem, tanto na nossa comunidade linguística, quanto nas leituras, quanto nesses momentos mais formais dentro da instituição escola, da instituição instituto, universidades, enfim. Aí a gente vai criando, né, essa bagagem de conhecimento linguístico e, obviamente, quanto mais a gente se debruça sobre essa linguagem, para falar, para ouvir, para ler e produzir, né, e escrever, mas a gente tem o conhecimento de quanto isso é arbitrário, mas o quanto eu entendo porque eu, né, fui construindo essa bagagem. E essa parte da linearidade, né, se refere à característica que está ligada à condição de descrição, perdão, do signo linguístico. Isso nos remete à produção de unidades discretas, ou seja, os elementos de um enunciado linguístico, eles se posicionam com certa independência. E a gente pode dizer que essa independência faz com que eles muitas vezes não tenham variações, o que impulsiona a escolha de um registro em lugar de outro, já que não há meio termo entre as interpretações de um fenômeno ou de uma realização linguística. Então, existe uma certa linearidade. Não é que não possa ter uma plurissignificação, mas dependendo do que se quer fazer e dos gêneros que se vão produzir, a gente observa que existe uma linearidade, sim. E essa linearidade, ela vai residir na propriedade de se emitir as unidades discretas sucessivamente, sem interrupções e sem direito a superposições, que a gente vai estudar depois. Elas não são coexistentes, não são simultâneas, por isso só se emite um fonema de cada vez, ou seja, linearmente. Então, essa linearidade ela está relacionada à forma como você estrutura a língua, que tem uma forma, né, específica de ser estruturada, e que isso vai contribuir para um sentido específico ou não, né? Cada língua tem uma forma de estruturar linguisticamente seus elementos, sejam palavras, sejam, enfim, a gente vai estudar essa parte mais na frente. Os próprios conectivos, como quando a gente for estudar, a gente vai ver que eles têm uma significação muito específica que se você trocar né, um operador argumentativo, por exemplo, você muda todo o sentido do que você está falando. Então a gente vai analisar, né, essas questões mais micro. E aí, gente, essa última parte, né, da corrente estrutural, ela acaba dando conta daqueles dois últimos pontos. E da aula, né, de hoje, esses foram os pontos colocados. E aí vocês ficam à vontade agora para fazer seus comentários. Colocar se tem alguma dúvida, enfim. Mas essa é o que eu julgo como sendo a essência da aula. Pode ficar à vontade, Samara. Boa tarde, Boa professora. tarde. Pelo que eu vi, foi um breve histórico do que a gente já viu em Linguística 1, 2, sobre essa questão de signo, de Sim. suci, tudo isso. Eu estava só relembrando as aulas passadas. E Infelizmente, professora, eu vou ter que sair agora, que eu estou indo pegar meu filho na escola, mas foi ótima tranquilo, a aula. Samara. Ah, que bom. Fico feliz. Mas é isso mesmo, gente. O que Samara pontuou foi muito bem pontuado. Essa aula, né, além de fazer esse histórico e trazer a questão da semântica mesmo, né, e as diversas possibilidades de se compreender, vamos ver essa questão da semântica global, tal, a gente vai se questionar isso nas outras aulas, ela retoma, para que fique muito claro, né, que a gente está falando aqui, considerando a ideia de signo proposta por Saussure,
A gente não vai voltar mais nessa discussão, mas isso deixa muito claro para que a gente possa seguir vendo os fenômenos linguísticos que nós vamos observar a partir da próxima aula, considerando os fenômenos semânticos mesmo, certo? Que a gente vai ver a partir da próxima aula. Mas ela, de fato, Jéssica, boa tarde. Tô vendo agora que você está aqui na aula. Cheguei atrasada que eu tava no trabalho, mas Ah, deu tudo. coisa boa. Eu não sabia que você estava nessa disciplina. Fico Então, feliz. abriu pra mim faz pouco tempo, tava com problema na minha plataforma aí. Ah, entendi. Então, pronto. Mais um momento aqui de troca. Jéssica é minha aluna, gente, no projeto aqui do PIBID, né? Na verdade, ela, junto com mais, hoje seis alunos, desenvolvem um projeto dentro da minha sala aqui no IFPB. Eu estou atuando como supervisora. Então, por isso que eu fiquei aqui surpresa de vê-la e muito feliz. Então é isso, gente. Nós vamos retomar essa parte agora, mas é só para deixar alguns esclarecimentos assim e tal, que vão nos ajudar com os fenômenos semânticos mesmo. E desde já prometo para vocês que nós vamos aprender muita coisa legal e ao mesmo tempo ficar com muitas dúvidas em muitos aspectos, porque em vários fenômenos a gente começa a construir a ideia. Ah, sim, Bianca, muito, muito mesmo. A gente começa a construir o conceito, mas quando a gente começa a refletir mesmo no dia a dia, a gente começa a pensar, caramba, será que é assim mesmo? Né? E essa é uma prática, essa de reflexão tal, que é muito importante. Né? A gente precisa construir isso mesmo. E como Bianca colocou, né, o projeto PIBID é um projeto incrível, cheio de desafios, como tudo que é incrível na vida, né? Mas que a gente tá fazendo assim, tá desempenhando com muito. No meu caso, assim, eu vou falar a melhor palavra para mim, né? Assim, eu vejo que está sendo muito significativo. Para mim, hoje, dentro da sala, e para mim também, né, enquanto professora aqui do curso de letras, observar essa ponte, né? Claro que eu não posso ser duas pessoas, mas eu consigo observar essa ponte e vejo que é muito bom, muito bom. Gente, participem desses projetos, de tudo que vocês puderem, porque enriquece demais, certo? E é isso, gente. Por hoje é só. E se mais alguém tiver alguma colocação, fique à vontade. Ah, que bom, Elaine. Show de bola. Caso não tenha, gente, então eu vou encerrar aqui. Ah, obrigada, Adalberto. Que bom, fico feliz. Então eu vou encerrar nossa gravação, tá certo? E aí depois eu vou dar um feedback para vocês e vou colocar na sala. Ou a gravação.